Olá, pessoal, seja bem-vindo ao episódio 21 da nossa série. No episódio passado, nós explicamos o que é o índice Bovespa, né? O que é o índice Bovespa e o que são esses famosos pontos do índice, tá? Também eu expliquei aqui o que é valor de mercado de uma empresa, né? E, por exemplo, quando a gente tem dois bancos na Bolsa de Valores, como comparar qual banco é maior, tá? Que não é pelo valor da ação, e sim pelo valor de mercado. Agora nós vamos continuar nesse episódio o estudo, entendendo um pouco mais da nossa bolsa e também vamos entender o código das ações, né? Quais são os tipos de ações que a gente tem, ordinária e preferencial, e também como compõe esse código, por exemplo, aí vale 3, né? Vamos nessa, vamos falar um pouco de história, tá? Vamos falar um pouco de história. Ó, lá em 2008, né, nós tínhamos duas bolsas, tá? A Bovespa, tão somente Bovespa, tá? E aí, na Bovespa, eram negociadas o que a gente chamava de mercado à vista, né? Então, as ações eram negociadas na Bovespa, é a nossa bolsa, tá? E nós tínhamos também o que a gente chamava de BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, eram negociados os futuros, os contratos futuros, as opções e os termos, tá bom? Em 2008, houve uma fusão entre essas duas bolsas e aí a gente criou o que a gente chama de BMF Bovespa. E em 2017, pessoal, houve a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, e aí chegou o que nós temos hoje, né, na B3, né? Nossa bolsa hoje se chama B3 de Brasil, Bolsa e Balcão, tá certo? A B3 se tornou o equivalente hoje à quinta maior bolsa no mundo, e nós vamos estudar e entender, nos aproximar mais da bolsa e entender mais como ela funciona. Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los a entender alguns conceitos aqui que eu vou utilizar na minha fala daqui para frente, e eu preciso que você já entenda isso. O primeiro deles, que nós temos dois tipos de ações, as ações ordinárias e as ações preferenciais. Também a gente conhece pela sigla ON de ordinária, tá? E PN de preferencial. Então, quando a gente falar ações ordinárias ou ON é a mesma coisa, ou a gente vai se referir às ações PN ou às ações preferenciais. Henrique, qual a diferença? Ora, basicamente, pessoal, tem outras diferenças, tá? Mas basicamente a ordinária é aquela ação que dá direito a voto, tá? Então, quando você quer influenciar no controle da empresa, você quer comprar ações para controlar essa empresa, ora você vai ter que comprar as ações, então, ordinárias. Se você não tem a pretensão de controlar a empresa, é mais interessante você comprar as ações preferenciais, porque essas ações têm algumas preferências interessantes. Por exemplo, ela tem prioridade nos dividendos. Muitas vezes, em muitas empresas, essas ações preferenciais recebem mais dividendos do que as ações, tá, ordinárias. E também, no caso da empresa, por exemplo, falir, na hora de que vende ali aquela massa falida e adquire algum capital ali, esse capital ele é reembolsado para os sócios, para os acionistas, os preferencialistas têm, então, desculpa a redundância, preferência em receber esse capital. Tranquilo até aí? Dois tipos de ações, preferenciais e ordinárias. Outro conceito importante que a gente vai utilizar daqui para frente são os tipos de acionista, tá? Os tipos de sócios que nós temos. Aqui funciona, pessoal, aquele princípio da lógica, tá? Do terceiro excluído. Ou você é controlador ou você é minoritário. Quem é o controlador da empresa, pessoal? É aquela pessoa que tem a maioria das ações que dão direito a voto. Portanto, essa pessoa controla a empresa, que pode ser uma pessoa física ou uma empresa, ou mesmo um grupo de pessoas, né? Um grupo, que a gente chama de um bloco de controle que controla a determinada empresa. Ora, se você ou você é controlador, se você não for controlador, você é o quê? É o que a gente chama de minoritário. São os outros, tá? Você tem ações da empresa, mesmo que dão direito a voto ou não, mas você não tem o direito de controlar a empresa, você não tem quantidade de ações suficiente para controlar a empresa, então você é entendido como acionista ou sócio minoritário. E por que isso é importante, Henrique? Ora, vamos entender lá na frente. Vamos nessa? Conseguimos observar, pessoal, um processo na nossa bolsa muito forte de uma tentativa de atrair o acionista minoritário, atrair o varejo, né? Atrair o pequeno investidor. Aqui no Brasil, a gente viu a gente vê, né, uma crescente muito forte no número de investidores na bolsa. Isso vem popularizando e crescendo bastante. O que está por trás dessa ideia é que a bolsa quer se popularizar, ela quer atrair cada vez mais o brasileiro para começar a investir em ações, o que é normal em muitos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, não é muito comum. A gente vem observando um número crescente, assim, né? Um número crescente
de investidores na nossa bolsa. E isso é muito positivo. E para isso, tanto a bolsa quanto as empresas investem muito nesse processo. Através de quê, Henrique? As empresas, por exemplo, através do que a gente chama de governança corporativa. E tem, pessoal, como linha mestras aqui, ó, a transparência, a prestação de conta e principalmente a equidade. Equidade no sentido de que o pequeno investidor se sinta tão importante e valorizado quanto o controlador ou o grande investidor. Então, não só a B3, como as empresas estão investindo muito nisso. E aí a B3, para melhorar esse processo, né, a gente viu o histórico da B3 se melhorando, fazendo fusões e crescendo, ela criou também o que a gente chama de níveis de governança corporativa, né? De níveis, você pode abrir, as empresas podem abrir o capital na bolsa hoje em 3 grandes níveis, eu vou explicar isso para vocês. Então, pessoal, as empresas hoje podem abrir o seu capital na bolsa no nível 1 de governança corporativa, tá no nível 2 e no nível 3. Olha que interessante, o nível 3, ele é chamado de novo mercado. Essa é a ideia, é que todas as empresas migrem futuramente para o novo mercado e a gente tenha, literalmente, um novo mercado. Olha que interessante o novo mercado, pessoal. A gente tem aqui como as premissas básicas, né? Valorização, liquidez, segurança e, principalmente, qualidade nas informações. Mas a grande sacada, né, do novo mercado e a principal inovação é que no novo mercado as empresas só podem ter ações ordinárias e isso vai fazer total diferença, pessoal. Se só temos ações ordinárias, pessoal, já cai por terra aquela diferença entre quem vota e quem não vota, né? Já traz muito mais equidade para o mercado. Olha outra coisa interessante aqui, pessoal, o conceito de tag along, tá? Vou explicar isso aqui, né? O que é o tag along, né? Então, é um mecanismo de proteção para o acionista minoritário. E o que significa isso, pessoal? Veja, no caso de alienação do controle da empresa, ou seja, os controladores venderam, né, a empresa, venderam suas ações, a gente vai ter um novo controlador, um novo dono, né, da empresa. No caso da mudança desse controle, precisa ter um mecanismo para proteger o minoritário. Então, veja, o acionista minoritário, ele acaba ficando na empresa, né, com um novo dono. E não foi perguntado para ele se ele queria, né, continuar sócio dessa empresa, já que a empresa mudou de dono. Então, o tag along vem como um mecanismo de proteção e estende ao minoritário o mesmo direito que foi dado ao acionista controlador. Ou seja, se ele vendeu a ação a R$ 10, por exemplo, com um ágio em relação ao que está em Bolsa de Valores, esse mesmo ágio, esse mesmo direito vai ter que ser convertido também em 100%, como a gente vê aqui no mercado, no novo mercado, para o acionista minoritário. Bacana isso, não é, pessoal? Vamos entender agora, pessoal, como é composto o código de uma ação? Então, pessoal, quando a empresa ela abre o capital, e nós vimos isso, esse processo de abertura de capital nos episódios anteriores, tá? A gente viu tudo lá direitinho, ela também vai ter que definir qual é o seu código de ação, tá? Qual é o código de ação. E o código da ação, pessoal, ele é composto, ó, por 4 letras e 2 números. Vamos entender isso? Vamos entender agora como é composto o código das ações, tá? Veja, nos episódios anteriores nós vimos todo o processo de abertura de capital da empresa. Quando a empresa vai fazer abertura de capital, em algum momento ela vai ter que decidir qual é o código da ação que vai ser negociada em Bolsa de Valores. E para isso, a lei das SAs definiu que cada ação, que cada empresa, o código da ação vai ser composto por 4 letras e 2 números, tá? As 4 letras vão fazer referência ao nome da empresa, então aí você vai conseguir identificar a empresa pelas 4 letras iniciais, e os 2 números vai dar a ideia para a gente de que tipo de ação é aquela. Vamos a um exemplo prático? Vamos lá. Olha aqui, ó. Peguei, então, a decisão do Banco do Brasil. O Banco do Brasil escolheu as 4 letras para compor o código da sua ação. Então, ele escolheu lá, ó, BBAS, tá? Então, quando você enxergar na bolsa uma ação que se inicia pelo BBAS, então estamos falando da ação do Banco do Brasil. E o que significa, Henrique, esse número 3 aí? Ora, é o tipo de ação. Vamos voltar na tabela e identificar aqui, então, que tipo de ação é final 3? Olha, tá aqui, ó. Então, final 3, nós estamos falando das ações ordinárias. A lei das SAs também, pessoal, definiu, ó, que as ações preferenciais são todas as ações que têm desde o número 4 aqui, ó, até o número 8. Então, qualquer ação que você enxergar aí com final 4, 5, 6, 7 ou 8, estamos falando, então, de ações preferenciais. Henrique, por que tantos números, tantas ações? A ideia aqui é o legislador abrir o leque de possibilidade de você ter
vários tipos de ações preferenciais. Você pode usar ou não usar. A maioria das empresas até não usam, tá? Mas você tem a possibilidade. A lei te deu a possibilidade de você criar classe das suas ações preferenciais e dizer, ó, essa tem tal característica, essa tem outra característica e assim por diante. Pessoal, final 1 e 2 e final 9 e 10 eu vou falar para vocês e vou explicar esses direitos ordinários aí e esses recibos ordinários. Eu vou explicar quando a gente vai falando de proventos, tá certo? Então, de novo, a título de exemplos aqui, já vimos a ação do Banco do Brasil, a ação ordinária, tá? Do Banco do Brasil. Nós temos aqui também, ó, o Banco Itaú, depois da fusão que o Itaú fez com o Unibanco, né? O seu código de ação ficou ITUB, que a gente chama, né? Então, de Itaú e Unibanco. E aqui, final 4, sem consultar a tabela, já sabemos que o final 4 diz respeito a uma ação preferencial. Outro exemplo, vamos lá, Petrobras. Então, PETR, final 4, também estamos falando de uma ação preferencial, tá? E aí, eu acho que a empresa que mais teve dificuldade para criar o seu código, né, foi a empresa Vale, né, que ficou, é uma brincadeira, claro, né? Ficou mais fácil porque ficou Vale 3, é a ação ordinária da Vale. Tranquilo? Dúvidas até aí? Vamos continuar, mas antes quero dizer, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário. Já aproveita, que não me segue ainda, me segue. É muito importante para o crescimento do meu canal você me seguir, você dar um like, você promover esse engajamento, escrevendo alguma coisa, seja um elogio, uma crítica, ou a sua dúvida, que eu mesmo vou responder para você. Então vamos lá. Henrique, eu já vi uma ação que termina com o número 11, você disse que ia até 10 naquela tabela. Então veja, a ação que você vê, entre aspas, ação, né? Que você vê com o final 11, não são ações, tá? Por exemplo, podem ser units, e eu vou explicar aqui agora o que são as units para você. Mas se você quiser utilizar, eu vou te explicar aqui em que situações as empresas utilizam as units. Entenda unit como se fosse uma caixa, tá? Uma ideia de que a gente chama no mercado aqui financeiro de envelopar. A ideia, pessoal, por exemplo, é quando uma ação sua não tem muita liquidez. Vamos supor que as ações ONs não têm muita liquidez em bolsa. Já a PN, a preferencial, tem muita liquidez. Então, você pode, já para dar mais liquidez ao ON, você cria, então, uma unit com final 11, tá? E essa unit ela é composta, por exemplo, duas ações ordinárias e uma preferencial. E aí você passa, então, a dar certa liquidez, né? Ou seja, mais movimento, mais negociação para suas ações ON. Coloquei aqui embaixo alguns exemplos para a gente ver, tá? Qual uma outra situação que a gente pode utilizar as units, pessoal? Por exemplo, né, a gente viu ali que nossa bolsa ela tem níveis de governança corporativa, né? Nível 1, nível 2 e o novo mercado, nível 3, né? Então, veja, o novo mercado só tem ações ordinárias. Então, uma empresa que tem uma ação ordinária e ação preferencial também tem as duas, e ela quiser migrar, por exemplo, para o novo mercado, ela só vai poder ter ações ordinárias. Como é que ela pode fazer? Ora, ela pode criar um unit, que tem uma ação ordinária e uma preferencial, né? Então, aí a empresa dela passa a ser, então, só ter final 11, não tem mais a 3, não tem mais a 4, passa a ter só final 11, e futuramente ela transforma, então, essa 11 em 3, tá? Pode ser uma saída. Mas, de novo, e concluindo, são opções que o legislador acaba oferecendo para as empresas que elas podem utilizar ou não. Henrique, como é que faz para eu entender? Tem uma empresa que eu gosto, eu gostaria de estudar essa empresa e eu vejo que a ação dela é final 11. Como é que eu sei o que é que significa, então, aquela unit? O que é que tem dentro da unit? Ora, eu vou lá no estatuto da empresa, no site da empresa, geralmente ali na relação do investidor, no RI, né? E lá eu vou ler e entender o estatuto e entender o que é que significa aquela ação final 11 da empresa. Tá certo, Henrique, mas eu já vi outros ativos negociados em bolsa também com final 11 que não são units. É verdade, podem ser então os ETFs, que a gente chama, ou então os famosos fundos imobiliários. Esses ativos também têm a mesma composição do código, ou seja, 4 letras e 2 números, tá? Sempre com final 11. Esses ativos, pessoal, são cotas de fundos de investimentos, cotas de fundos fechados, tá? Os ETFs, então, são fundos de investimentos fechados, né? Cota de um fundo de investimento fechado que, por exemplo, replica algum índice. Então, o BOVA11 replica o índice da nossa bolsa, o Ibovespa. Já o IVVB11, ele replica o índice americano chamado S&P 500. E aqui os fundos imobiliários nós já conhecemos, né? Tem até um vídeo aqui nosso, a gente já passou, né, na nossa série pelos fundos imobiliários e tem aqui um vídeo que explica eles para vocês, tá certo? E por último, e não menos importante, pessoal, gostaria de fazer um disclaimer aqui, tá? Eu citei vários ativos aqui, seja fundo de investimento imobiliário, seja ETF, seja ação, seja unit,
em nenhum momento aqui eu estou fazendo sugestão de compra ou venda de ativos, tá bom? Eu só usei os códigos aqui justamente para exemplificar a nossa educação financeira aqui, de conhecer cada vez mais sobre Bolsa de Valores e sobre como é a composição desse código, tá certo? Lembrando também, pessoal, que esses ativos aqui negociados em Bolsa de Valores são ativos mais arriscados. Portanto, exige de você um perfil adequado para poder operá-los, tá certo? Então, te vejo no próximo episódio. Nós vamos falar sobre os proventos, né? Os famosos dividendos. Até lá, pessoal!